Olá, meu nome é Camila, a gente vai dar continuidade à nossa aula de prevenção a incêndio para o curso técnico em hospedagem. A gente vai falar agora um pouco quais são os métodos de extinção do incêndio, quais são os tipos de extintores adequados para cada tipo de incêndio e falar um pouco do que é a fumaça. Bom, para falar dos métodos de extinção, a gente tem 4 meios de fazer a extinção do fogo, todos eles de acordo com as classes de incêndio que a gente já viu. São eles isolamento, resfriamento, abafamento e a extinção química por meio da quebra ou reação em cadeia, que são os extintores. O método de extinção do isolamento, ele é um método simples, que o próprio nome já diz, você vai isolar toda aquela área que não está pegando fogo daquela que está, então você vai deixar, então aquela parte que está pegando fogo, ela vai continuar pegando fogo até o material se acabar e aqueles outros materiais você retira para fazer o isolamento da área. Então nada mais é do que a retirada do material combustível do local que está pegando fogo, para evitar a propagação do mesmo. Um outro método é o resfriamento. Ele é o método mais utilizado, tá? Então a gente resfria o material que está pegando fogo. Claro, sabendo qual tipo de material está pegando fogo, a gente sabe se pode ou não utilizar este método. Outro modo é o abafamento, ou seja, você vai impedir o contato com o comburente, com o oxigênio, para a eliminação do fogo. Você tira uma das reações químicas para surgir o fogo, então consequentemente o fogo ele vai se extinguir conforme ele vai consumir todo aquele material ali. E outro meio é a extinção química da quebra em reação em cadeia, ou seja, consiste na utilização de componentes químicos para a extinção do fogo, que são os extintores. A gente possui extintores, todos eles de acordo com as classes, ou seja, de acordo com as classes que são feitas. Temos extintor de água, eles são indicados para incêndio de classe A. Como sabemos, incêndios de classe A são todos aqueles incêndios que são de materiais sólidos que queimam tanto em superfície quanto em profundidade e deixam resíduos. Nesses extintores de água, eles não são indicados para incêndios em classe B, ou seja, envolvem líquidos ou gases, e muito menos indicados para a classe C, que são para materiais energizados. Então, a gente evita utilizar extintor de água, que são classe A, para a extinção do fogo entre classe B e classe C. Temos o extintor de PQS, que é o pó químico seco. Eles são indicados para incêndios de classe C e classe B, ou seja, para materiais líquidos, gasosos e tanto para materiais que estão energizados. E ele não é indicado para a classe A, que é o de água, porque ele não é eficaz para aqueles componentes, para aqueles materiais de classe A, que ele acaba por não ser tão eficiente. Aquele material sólido que está pegando fogo, ele pode voltar a pegar fogo com o tempo passado. Então, ele não é tão indicado, não é tão eficiente para classes A. Temos o extintor de CO2, que é o gás carbônico, que também são indicados para classe B e classe C. E ele também não é muito eficiente para a classe A. Existem outros meios também para a extinção do fogo, que são os sprinklers ou chuveiros automáticos, que eles nada mais são de dispositivos hidráulicos que controlam o incêndio. Eles funcionam automaticamente quando eles são submetidos ao calor. Existem também, além desses meios de extinção do fogo, a gente tem as sinalizações de emergência. Elas são seguidas através de especificações técnicas e ela tem como objetivo a proibição, o alerta, a orientação e salvamento e para indicar onde estão localizados os equipamentos de extinção do fogo. Então, as sinalizações de emergência ela visa proibir o quê? Ações capazes de conduzir o início de um incêndio ou seu agravamento,
Tem como seu objetivo também alertar as áreas e materiais em potencial que tem o risco de fogo, explosão ou choque. Tem como também objetivo a orientação e salvamento, indicando rotas de saída e indicar a localização dos equipamentos para extinção deste fogo. Estes são alguns exemplos de sinalizações. As luminárias de emergência, elas também são indicadas para o clareamento e o balizamento das saídas de emergência. Elas têm autonomia de funcionamento de no mínimo 1 hora quando acaba a luz, então elas também são orientativas. Temos os hidrantes. Os hidrantes de parede, eles são do tipo para incêndio de classe A para materiais sólidos. Tem capacidade de até 2.500 litros, dependendo do projeto. E eles são proibidos por serem água de serem utilizados em incêndio de classe B e classe C. É a mesma coisa com o extintor de água, que também são proibidos para classes B e classe C. Falando um pouquinho da fumaça, a gente já viu quais são as classes, quais são os meios de extinção do fogo, a propagação, como que é feito o método de propagação do fogo e quais são os meios de eliminação deste fogo. E falando um pouquinho da fumaça, a fumaça nada mais é uma mistura de gases, vapores e partículas finamente divididas, que pode ter até 100 tipos de produtos químicos em sua composição. Então a fumaça ela é perigosa porque, além de ser quente, ela é móvel, se desloca facilmente, ela é inflamável, ou seja, combinado com O2, ela pode inflamar rapidamente, ela é opaca, ela não permite enxergar através de nada e altamente tóxica. Então a gente tem que ter um cuidado muito maior quando a gente fala de fumaça, quando a gente está em contato com esse agente químico corrosivo que pode causar a morte. Os efeitos da fumaça na pessoa é a perda de visibilidade, lacrimejamento dos olhos, tosse, sufocação, aumento de palpitação na presença do CO2, pode causar pânico. E para ambientes fechados, a gente tem que evitar fazer a inalação dessa fumaça. Tentar sair do local o mais rápido possível, sempre com calma e fazendo a proteção para evitar a inalação desse agente causador. Bom, nossas aulas ficam por aqui. A gente falou um pouco sobre o que é a segurança e saúde no trabalho, deu uma introdução de quais são algumas normas que regem a saúde e segurança do trabalho. A gente falou um pouco também sobre a CIPA, o que é a CIPA, as atribuições dela, falou um pouco de EPI e EPC. Abrangeu também acidente do trabalho, abrangeu também o acidente do trabalho, algumas causas e um pouco sobre o princípio e um pouco sobre o combate a incêndio. Bom, nossas aulas ela fica por aqui e espero que vocês tenham gostado.